No programa de hoje vamos recordar o primeiro ano de pontificado do Papa Francisco. Padre Anchieta, o apóstolo do Brasil, será canonizado no início do próximo mês. Saiba como estão os preparativos para essa grande festa. Traremos novidades sobre o Diretório de Comunicação para a Igreja no Brasil, aprovado pelo Conselho Permanente da CNBB. E na agenda, confira os próximos eventos nacionais da Igreja. Tudo isso e muito mais no programa da CNBB, que começa agora para todo o Brasil. Olá, abrimos esta edição em clima de festa. A Igreja ganhará um novo santo de coração brasileiro. O missionário jesuíta Padre José de Anchieta será canonizado pelo Papa Francisco no início do mês de abril por meio de decreto. Padre Anchieta ajudou a fundar a cidade de São Paulo. Veja na reportagem de Thaís Provieri. Após 417 anos, o padre José de Anchieta, conhecido como o apóstolo do Brasil, será declarado santo pelo Papa Francisco no início do mês de abril. O processo de canonização, o primeiro iniciado no país, é considerado o mais longo da história. Começou em 1597, ano da morte do padre. Padre Anchieta veio de Portugal e tornou-se uma das personalidades mais importantes da história e da cultura brasileira. Em 1554, participou da fundação de São Paulo, mas durante toda a sua trajetória passou por Rio de Janeiro, Espírito Santo e cidades do Nordeste. Ele é um personagem importante da história do Brasil nos seus inícios e desempenhou um papel muito importante para, digamos assim, a consolidação também da comunidade brasileira. Trabalhou pelo entrosamento de índios com portugueses, a pacificação de grupos rivais que estavam em guerras, em brigas, inclusive no episódio da Confederação dos Tamoios. Ele foi refém dos índios para garantir assim o diálogo pela paz que enfim foi conseguida. Durante a colonização do Brasil, o padre José de Anchieta aprendeu a língua tupi e lançou a primeira gramática do idioma e os fundamentos da catequese no Brasil. Padre Anchieta deixou um legado cultural importante enquanto estudioso da língua indígena, tupi em primeiro lugar, depois também o guarani. Ele aprendeu a língua, reuniu um primeiro dicionário na língua indígena, a primeira gramática na língua indígena, enfim, deixou textos em língua indígena. São coisas muito importantes para a cultura brasileira. Para celebrar a canonização, a Arquidiocese de São Paulo tocará o sino de todas as igrejas da cidade simultaneamente e realizará missa em homenagem ao religioso. Nós, em São Paulo, recebemos com grande alegria a confirmação de que ele seria canonizado no início de abril. E será um motivo de júbilo todo particular quando isso, enfim, acontecer mediante o decreto que o Papa Francisco vai assinar. E nós faremos manifestações de alegria, de júbilo e de agradecimento a Deus. E confira agora os eventos nacionais da Igreja. Curso à distância sobre a campanha da Fraternidade 2014. Os participantes terão acesso às informações sobre as práticas de tráfico humano em suas várias formas. O curso é oferecido em 4 módulos, com total de 40 horas e duração de 40 dias. Já estão abertas as inscrições para as novas turmas. Terceira Semana Vocacional Missionária, de 24 a 28 de março, no Centro Cultural Missionário em Brasília. O tema proposto é Caminhos para construir cultura vocacional hoje, como expressão de uma igreja em estado permanente de missão. Desde 2011, o povo sírio sofre as consequências de uma guerra civil. Casas, hospitais e escolas foram destruídos. São milhares os mortos e feridos e milhões de refugiados vivem em acampamentos improvisados em países vizinhos. Mulheres, crianças e idosos são as maiores vítimas. Graças à generosidade de cristãos e pessoas de boa vontade do mundo inteiro, a Igreja, através da Caritas, tem oferecido assistência humanitária a milhares de pessoas deslocadas pela guerra civil na Síria.
A situação agrava-se a cada dia e cerca de 9 milhões de pessoas necessitam com urgência da nossa oração e da nossa solidariedade. Colabore. Sua solidariedade pode salvar vidas. Banco do Brasil, agência 3475, dígito 4. Conta corrente 29.596, dígito 5. Uma campanha da CNBB e Caritas Brasileira. O tráfico humano pode estar muito mais próximo do que você imagina. Prepare-se para o enfrentamento dessa triste realidade. Inscreva-se no curso online Fraternidade e Tráfico Humano promovido pela CNBB. Acesse www.solarconsultoria.com. Estamos de volta com o programa Igreja no Brasil. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Em homenagem ao primeiro ano de pontificado do Papa Francisco, celebrado no último dia 13, o Conselho Permanente da CNBB enviou mensagem parabenizando o Papa. Na carta, os bispos cumprimentam e agradecem a solicitude paternal e proximidade do pontífice. Recordam também a viagem de Francisco ao Brasil, dizendo que a igreja foi contemplada com a visita do Papa ao Santuário de Aparecida e ao Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude. No texto, os bispos afirmam que, ao propor caminhos para o povo de Deus, o Papa deu uma grande contribuição a todas as igrejas particulares do mundo católico. Muita luz ao Papa Francisco. O Conselho Permanente da CNBB aprovou o Diretório de Comunicação para a Igreja no Brasil. O documento é destinado aos agentes da Pastoral da Comunicação e traz reflexões sobre a importância da prática comunicativa na evangelização e no diálogo com a sociedade. O repórter Luiz Lopes tem mais detalhes. O Conselho Permanente da CNBB aprovou no dia 13 de março o Diretório de Comunicação para a Igreja no Brasil. O documento irá contribuir para a reflexão das práticas de comunicação na Igreja e na sociedade e tem como objetivo fomentar a implementação da cultura da comunicação da Igreja no Brasil. O presidente da CNBB e arcebispo de Aparecida, São Paulo, cardeal Raimundo Damasceno Assis, afirmou que o Diretório de Comunicação sempre foi um desejo da conferência e é fruto de um trabalho conjunto de pesquisadores, profissionais e agentes da Pastoral da Comunicação. Nas últimas décadas, a CNBB tem procurado refletir sobre a comunicação. Em 1989, a campanha da Fraternidade teve o lema Comunicação para a Verdade e a Paz. Na década seguinte, foram publicados 2 documentos sobre o assunto, Comunicação e Igreja no Brasil, de 1994, e Igreja e Comunicação rumo ao Novo Milênio, de 1997. O último texto publicado foi o estudo 101, Comunicação na Vida e Missão da Igreja no Brasil, em 2010. As motivações e orientações para ampliar o relacionamento da Igreja com a comunidade humana por meio da cultura do encontro e da comunicação aberta ao diálogo com o mundo e suas tecnologias vêm sendo pensadas desde a publicação do decreto Intermirífica durante o Concílio Vaticano II em 1963. O diretório está dividido em 10 capítulos que trazem referenciais sociológicos, teológicos, éticos, políticos e pastorais, além de reflexões sobre mídias digitais, educação para a comunicação e a atuação da PASCOM, a Pastoral da Comunicação. A CNBB está presente nas redes sociais pelo Facebook, Twitter e site. Curta a página no Face, já ultrapassamos 38 mil seguidores. E se você quer rever algum programa Igreja no Brasil, visite nossa galeria no YouTube. E encerramos o programa com imagens da Catedral de Florianópolis, Santa Catarina. O templo, dedicado a Nossa Senhora do Desterro. A edificação tem reconhecimento como patrimônio histórico e artístico. O atual arcebispo é Dom Wilson Tadeu Junk. Muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos na semana que vem. Um abraço.